Olá pessoal, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal Finchy, a Chave de Suas Finanças. Meu nome é Emerson Bisco e neste vídeo aqui eu vou falar sobre a composição da carteira dos fundos de investimento, ok? Bom, antes de mais nada, like no vídeo, se inscreva no canal, compartilhe com seus amigos e conhecidos que ajuda muito a fortalecer o trabalho aqui. Esse vídeo aqui faz parte da série de 16 vídeos no qual estou falando sobre fundos de investimento. Este aqui é o quarto vídeo, composição da carteira dos fundos de investimento, no qual todo o material aqui foi extraído do site investidor.gov.br, que é um site da Comissão de Valores Mobiliários, tá? Eu aproveitei e já construí um e-book com todos esses materiais, que eu vou deixar disponível lá no meu site. Vou deixar o card aqui em cima e o link na descrição do vídeo também, caso você queira baixar, pois é um ótimo material de estudo, principalmente aí para quem está estudando para alguma certificação do mercado financeiro, ok? Bom, o patrimônio dos fundos de investimento é investido em ativos financeiros que compõem o que se chama carteira do fundo. Esses ativos podem ser de várias classes, de emissores públicos ou privados, emitidos no Brasil ou no exterior. São inúmeras opções disponíveis. Então é bacana entender isso, que os fundos de investimento, dependendo do objetivo dele, ele pode investir aí nos diversos tipos de ativos que vão desde títulos públicos, títulos privados e investimentos no exterior, comprar ações de empresas no exterior, REITs e tudo mais, ok? No entanto, a escolha dos gestores é limitada por regras impostas pela regulamentação e que restringem a sua liberdade de atuação. Bom, aqui essa frase aqui dá uma certa conotação negativa, né, como se isso atrapalhasse, mas na verdade essa restrição é para que o gestor não faça nenhuma concentração em um determinado ativo, aumentando o risco do fundo. Então o objetivo também é não deixar o fundo muito arriscado. Então, de um lado, é preciso respeitar os chamados limites de concentração, que buscam mitigar riscos relacionados ao excesso de concentração dos fundos de investimento em uma mesma modalidade de ativo, em um mesmo emissor ou em ativos no exterior. Então, essas regras acabam limitando todos esses detalhes aqui, para que o gestor não faça nenhuma concentração, aumentando o risco do fundo. Além disso, os fundos de investimento são divididos em classes que transmitem uma noção de quais ativos financeiros podem fazer parte da sua carteira de investimento. Então, as instituições financeiras acabam tendo essas divisões e, consequentemente, nomeando esses fundos com nomes bem sugestivos que indicam aí qual que é a finalidade dele, onde que eles estão investindo, em quais ativos eles estão investindo naquele determinado fundo. Então é bem fácil identificar. Cada banco coloca um nome diferente aí no seu fundo, né, tentando de se diferenciar no mercado para dizer que é dele, mas normalmente esses nomes eles são bem sugestivos, ok? Essas regras, de forma geral, ajudam a compreender a composição da carteira dos fundos de investimento, indicam o nível de risco assumido pelos fundos, assim como a expectativa de retorno, e se constituem, portanto, em ferramenta fundamental para a análise e decisão dos investidores. Então é essencial que qualquer pessoa que deseja investir em fundos de investimento, que faça todas as análises, que pegue a lâmina do fundo, faça a leitura, entenda como que funciona, quais são as regras, em quais ativos são investidos os recursos do fundo, para que depois ela não se arrependa, porque é muito comum. Eu particularmente tenho uma experiência pessoal que, quando eu trabalhei em banco, que eu atendia vários clientes que faziam investimentos em fundos, a grande maioria maciça deles mal fazia ideia qual era a composição do fundo. Ele queria saber simplesmente o retorno, né, e não olhava mais nada. Isso é um grande erro, não pode ser feito dessa maneira. Quem investe sério, né? E quais são esses limites de concentração que o gestor tem que respeitar? Então, limites por emissor: até 20% de seu patrimônio em ativos emitidos por instituição financeira, até 10% em outros fundos de investimento, até 10% em companhia aberta, as empresas listadas na Bolsa de Valores, e até 5% nos demais emissores, pessoa física ou jurídica, de direito privado. E uma observação importante: não existem limites
para investimentos em títulos públicos federais. Por isso que uma boa parte aí dos fundos de investimento sempre tem título do governo no meio. E o título do governo ele acaba sendo aí um ativo menos arriscado comparado com qualquer outro ativo. Ele ajuda a dar uma equilibrada no fundo, principalmente aqueles que são mais arriscados, como fundo de ações, fundo multimercados. Então eles acabam incluindo, e normalmente um percentual bem grande para dar uma equilibrada no risco desses fundos. Então é bem interessante entender isto. O fundo não pode deter mais de 20% do seu patrimônio líquido em títulos ou valores mobiliários de emissão do administrador, do gestor ou de empresas a eles ligadas, salvo em algumas hipóteses previstas na regulamentação. Mais um detalhe importante para que não haja concentração, né, em determinados ativos do patrimônio do fundo, para minimizar aí o risco. Além disso, o regulamento do fundo deve estabelecer qual o percentual máximo permitido para aplicação em cotas de fundos de investimento administrados por seu administrador, gestor ou empresas ligadas a ele. Então é muito comum que um administrador ou gestor tenha vários fundos, em alguns casos, se for uma instituição financeira, tem até outros produtos que ele acaba ele mesmo pegando um determinado fundo e investindo em um outro fundo ou em um outro produto que esse banco comercializa. Então tem que ter uma limitação também, porque senão às vezes a instituição pode ter aí um certo conflito de interesse, né, e montar um fundo para vender, mais interessada em obter um retorno, em vender os seus produtos em si, né, que seria mais ou menos como se fosse uma venda casada, do que trazer retorno para o cotista. Então é interessante essas regras para proteger o investidor. Limites por modalidade de ativo financeiro, né? Os fundos, sem prejuízo das normas estabelecidas para cada classe, devem respeitar o limite máximo de aplicação de 20% do seu patrimônio líquido em uma lista de ativos financeiros dispostos na regulamentação, como cotas de fundos de investimento, cotas de fundos de índices, certificados de recebíveis imobiliários, os famosos CRIs, e outros. Para o investimento em cotas de alguns fundos específicos, também listados na norma, como os destinados exclusivamente a investidores profissionais, a restrição é maior e deve ser, no máximo, 5% dentro do limite anterior de 20%. Então, no caso aí para investidores profissionais, acaba tendo aí uma certa mudança, né? Um certo diferencial, já que essas pessoas teoricamente têm um conhecimento maior do que um simples investidor para assumir mais risco. Há modalidades de ativos, por outro lado, para as quais não há limite de concentração, como os títulos públicos federais, conforme eu já falei, as operações compromissadas neles lastreadas, que seriam operações que os bancos montam e a composição dessas operações são títulos públicos federais, ouro, desde que adquiridos e alienados em mercado organizado, títulos de emissão de instituições financeiras e alguns valores mobiliários como ações e debêntures, desde que tenham sido objeto de oferta pública. Então, alguns ativos aí acabam não tendo essa limitação, porque são ativos que, teoricamente, principalmente como o ouro e os títulos do Tesouro, são mais seguros. E aí tem o caso de debêntures e ações, que aí já não são ativos tão seguros assim, tem uma certa volatilidade, mas se for um bom gestor e souber fazer um bom trabalho, também não há nada de errado. E obviamente que se o objetivo do fundo seja investir nesses ativos. Sempre lembre que o fundo tem que ter um objetivo, né? Então, se o objetivo dele não é oferecer risco, tentar oferecer um retorno maior, consequentemente tem que assumir um risco maior. Então, se o objetivo não é dele, normalmente você vai encontrar o fundo composto aí por basicamente títulos públicos e alguns títulos privados, né? Então, por isso que se tem que se atentar sempre qual tipo de fundo se está escolhendo para não cometer nenhum tipo de erro. Ativos financeiros no exterior. É permitido aos fundos, se previsto em seu regulamento, investir em ativos financeiros no exterior, incluindo os fundos de investimento no exterior, desde que asseguradas as condições estabelecidas
na regulamentação. Então, em regra, os fundos destinados ao varejo podem investir no máximo 20% do seu patrimônio líquido em ativos financeiros no exterior. Para os fundos destinados exclusivamente a investidores qualificados, há duas possibilidades. Então, fundos destinados ao varejo são aqueles fundos que são ofertados para qualquer pessoa. Você pode ir lá, ter conta no banco, fazer a compra, a investimento nesse fundo. Na verdade, nem precisa pisar dentro de uma agência. Pode fazer isso pelo Internet Bank mesmo, sem problema nenhum. Pelo aplicativo do banco você pode investir, né? Mas, via de regra, acaba tendo esse limite de 20% do patrimônio nesses ativos estrangeiros, quando o objetivo do fundo for investir no exterior. Ou o fundo respeita, como regra geral, o limite máximo de 40%, ou, caso o fundo observe as condições previstas na regulamentação e inclua em sua denominação o sufixo investimento no exterior, esse tipo de investimento é ilimitado, respeitando o mínimo de 67% do patrimônio líquido. Então, existem fundos específicos, né, para investir com investimento majoritário lá no exterior, e aí ele pode investir o valor, né, se ele quiser investir 100% ali do patrimônio líquido, ele pode, mas ele tem que colocar lá na denominação dele que é um investimento no exterior, para que fique bem claro para todo investidor, para todo cotista, qual é o objetivo do fundo. Não possuem limite de concentração para investir em ativos financeiros no exterior os fundos classificados como renda fixa, dívida externa, e os destinados a investidores profissionais que recebem em seu nome o sufixo investimento no exterior. As aplicações em ativos financeiros no exterior não são cumulativamente consideradas no cálculo dos correspondentes limites de concentração por emissor ou por modalidade de ativo financeiro aplicáveis aos ativos domésticos. Então tem uma diferença, né? Essa concentração aí lá em ativos do exterior acaba sendo maior quando comparado com as regras para concentração aqui nos ativos dentro aqui do Brasil. Então tem que tomar também muito cuidado e ter atenção. Se você aceita esse tipo de risco, não há problema nenhum. É claro que eu estou falando aqui alguns detalhes do ponto de vista como se fosse investir, né? Se você que está assistindo o vídeo fosse investir e tal, mas, né, é para aproveitar, já que o objetivo desse vídeo aqui, que é mais didático para você entender o que são os fundos de investimento e todos os detalhes, mas eu acabo acrescentando sempre algum comentário do ponto de vista do investidor que eu acho bacana para dar uma incrementada aqui no vídeo. Então, não estranhem esses comentários meus aqui. Só lembrando que todos os detalhes, todas as informações desse vídeo aqui foram extraídas aí do site investidor.gov.br. Vou deixar o link na descrição do vídeo, tá? E é sempre importante, né, eu quero fazer um comentário aqui de fechamento, já que eu também gosto muito de focar na parte de educação financeira, que fundo de investimento, principalmente aqueles fundos que acabam investindo no exterior, em ações, em outras moedas, normalmente são fundos que trazem aí um certo risco para o investidor, e normalmente o investidor que acaba escolhendo esse tipo de fundo, a grande maioria, não acredito eu, que não conhece muito bem. Ele acha que vai terceirizar a responsabilidade de escolhas de ativos mais complexos, como ações, investimentos no exterior, para uma instituição financeira, e às vezes, se ele estudar um pouquinho, ele mesmo pode fazer esse investimento. Ao invés de investir num fundo no qual uma instituição está cobrando taxa de administração, taxa de performance, ele pode ir lá e, se ele resolve investir em ações, por exemplo, ele pode abrir uma conta na corretora aqui no Brasil, fazer compra das ações que ele quer, porque quando ele compra um fundo, normalmente vem ações de várias empresas, às vezes tem empresas ali que não são tão boas, que não trazem um bom retorno. Então ele pode ir lá fazer as próprias escolhas. Mesma coisa no exterior, pode abrir uma conta numa corretora lá do exterior, mandar o dinheiro lá para fora, comprar diretamente lá fora. Então eu particularmente não sou muito fã de fundos de investimento. Eu acho que se você busca maiores retornos, nada melhor do que sempre estudar um pouquinho e fazer investimento em ativos diretamente
Eu acho bacana a frase que é muito utilizada aí no mercado financeiro de invista em ativos reais, que vão ser seus. Né? Quando você investe num fundo de investimento, você investiu num fundo de investimento de ações, você não é dono de nenhuma ação da empresa que compõe o fundo, é o fundo que é dono. Né? Você tem apenas uma cota de um fundo. Então é muito melhor você investir diretamente numa ação, porque a ação é sua, você tem um ativo real no seu nome. Então eu sempre oriento as pessoas a pensarem, não tem segurança para investir em ações, não tem problema. Investe em título público, em título do Tesouro Direto, vai estudando e talvez um dia você possa experimentar e começar a investir em ações diretamente. Essa sempre acaba sendo a minha grande recomendação. Mas é claro, sempre se existem os fundos de investimento é porque existem investidores para esse tipo de produto. Né? Mas para quem está interessado em evoluir um pouco mais nos investimentos, é sempre bom prestar atenção aqui no que eu acabei de falar, ok? Convido vocês aí a acessarem meu site finkit.com.br. É aqui que eu vou deixar, no site que eu vou deixar o e-book aí sobre os fundos de investimento, no qual eu compilei todos os dados lá do site investidor.gov.br. Agradeço você que assistiu até o final, grande abraço e até o próximo vídeo. Valeu!